a mesma coisa. Teoricamente, ele está gravando nesse computador. Bom, o que nós vamos falar hoje, então, vai ser de pré-operatório dos pacientes. Tá? Vamos fazer algumas considerações sobre o momento, mas o restante de considerações do geral, do que a gente tem que fazer para atender os pacientes lá no ambulatório. Infelizmente, vocês viram que foi suspenso temporariamente o retorno das aulas, né? A gente imaginava que estava tudo preparado para voltar agora na terça, segunda-feira, todo o cronograma montado, mas infelizmente o governador acha que nós não estamos aptos a voltar ainda. Embora seja discutível, porque liberou os dentistas para atender, então teoricamente a faculdade deveria prestar os atendimentos à comunidade. A comunidade está ficando prejudicada com isso, mas infelizmente não depende da faculdade. Até o professor Vladimir me mandou agora um decreto, acho que também do governador, dizendo que o ensino público só volta em julho e o ensino privado pode ser que volte antes, já na metade de maio. Então a gente nunca sabe, porque depende da cabeça de algumas pessoas para decidirem o nosso futuro. Enquanto isso, o que dá para a gente fazer nas aulas online, que eu acho que não é só a nossa disciplina, as outras também devem estar fazendo, e vamos ficar discutindo essas coisas. Tá. Eu sei que esse descompasso do que a gente está tendo da aula hoje, que a gente falou na aula passada, com o início ambulatório, provavelmente algum desses assuntos nós vamos precisar revisar também nas aulas de ambulatório para reforçar isso aí, mas vamos tentando já botar na cabeça o mínimo necessário que a gente precisa ter de conhecimento para isso. Porque não adianta a gente ter tido aula com o Clayton lá de saber tirar um dente, saber usar o fórceps, saber anestesiar bem, se a gente não sabe se o paciente está preparado para poder fazer esse tipo de cirurgia. E hoje está em mais evidência ainda com essa questão do Covid, se os pacientes estão aptos ou não, e por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele esqueminha ali para a gente tentar implementar isso aí na faculdade, os atendimentos, o que também é necessário no pré-operatório de avaliação para a gente ter uma cirurgia mais segura. Mas o pré-operatório serve para a gente, principalmente, delimitar se o paciente está apto ou não ao procedimento seguro. Significa, se o paciente chegou na faculdade, ele pode ter 7 anos com molar cariado, ele pode ter 20 anos e ser um paciente com leucemia, ele pode ser um cara de 40 anos atleta e ele pode ser um cara de 70 anos com Covid. Então, tudo isso a gente vai ter que construir e saber que não existe um padrão para cada paciente, para todos os pacientes, e sim uma atitude para cada paciente que nós vamos atender. Nós vamos ter que saber individualizar o atendimento de cada um. Não é simplesmente o paciente chegar, Guilherme, eu vou extrair o 37, sair anestesiando sem saber nada da vida desse paciente. Então, o Clayton, normalmente, ele dá essa aula, uma parte dessa aula para vocês na primeira ou segunda semana de aula, onde ele fala do exame clínico. Se vocês lembrarem, isso normalmente, vocês ainda não tiveram isso, por sorte, não tiveram prova, mas normalmente, na primeira prova teórica, o Clayton faz uma pergunta: do que compõe o exame clínico? Né? E a resposta, todas as provas, então essa vocês já vão saber, é sempre anamnese e exame clínico. E exames complementares não faz parte do exame clínico. Ele é exame complementar. Só que para a gente saber se o paciente precisa fazer um exame complementar ou não, nós precisamos saber o que ele tem. Isso vai vir da anamnese que foi feita e o exame propriamente dito, para ir determinar se a gente precisa fazer radiografia, por exemplo, ou se nós vamos precisar pedir algum outro tipo de exame. Então, na consulta clínica, de novo, algumas coisas talvez o Cláudio tenha abordado com vocês, nós vamos, primeira coisa, avaliar as condições desse paciente, saber se o paciente está apto ou não, saber por que ele veio na consulta, e essa sempre vai ser a primeira questão que vai nortear qualquer atendimento de vocês, isso seja na cirurgia, seja se a gente vai fazer uma prótese, qualquer razão que ele vá consultar com vocês, se você perguntar para ele, por que o senhor veio aqui hoje? Ou o que o senhor veio me procurar?
e ele vai ter uma queixa. No meu consultório, normalmente começou de cirurgia, ele vai chegar lá e vai dizer: eu vim aqui porque eu estou com dor no siso, eu vim aqui porque eu quebrei um dente, eu vim aqui porque eu tenho um tumor na mandíbula, eu vim aqui porque a minha mandíbula é muito grande, e assim vai sucessivamente os problemas diversos que o paciente pode ter. E aí nós vamos começar a fazer o exame dele, diagnóstico, e estabelecer prognóstico. Diagnosticar, então, é saber o que ele tem, e estabelecer prognóstico é, mediante tratamento ou não, como ele estará ali adiante se for feito nada ou se for feito alguma coisa. Isso é um prognóstico, a gente vai estabelecer qual é a chance de melhora dele a partir da intervenção ou não intervenção. Tá? Por exemplo, se o paciente teve um trauma, foi numa festa, brigou, tomou um soco no olho e ficou com o olho roxo. Ele vai lá, nós vamos fazer um diagnóstico, dizer: olha, o senhor foi agredido, está com um hematoma, uma equimose, um edema no seu olho, e isso vai ficar 7, 10 dias, que tem espectro equimótico, que vai diminuindo, e com isso o senhor vai ficar bom. Isso é estabelecendo o prognóstico, ele vai melhorar mesmo não fazendo nada. Bom, poderia usar gelo, poderia usar calor, aí algumas coisas até podem ser feitas, mas a gente fez um diagnóstico e estabeleceu um prognóstico, mesmo não intervindo, mesmo nós não tendo nem pensado em algo para resolver o problema do paciente, porque ele vai se resolver ao natural. Agora, pode ser diferente. O paciente chegou no consultório de vocês e ele está com uma pulpite irreversível. Não sei se a gente tiver essas aulas na ENTA, mas a pulpite irreversível vai nesse tratamento endodôntico. Então, vocês vão precisar intervir, porque se não fizer o diagnóstico, se não fizer o tratamento endodôntico, o paciente vai continuar com dor e aquela dor vai exacerbando, até o momento que aquele dente entra em necrose, e isso aí pode aliviar a dor, ou pode agudizar para fazer uma dor periapical e cada vez ir ficando mais grave. Então, a partir do diagnóstico e estabelecido o prognóstico, nós vamos determinar um plano de tratamento. Bom, é uma pulpite reversível ou é um abscesso periapical agudo de um dente fraturado? Bom, nesse caso, esse dente não tem solução, não dá para tratar o canal porque ele está muito debilitado. Nós vamos fazer a extração desse dente. Nós vamos fazer a extração desse dente com anestesia local, com cinismotomia, com uso de alavanca, de força, curetagem e sutura. Esse é o nosso plano de tratamento. E depois eu vou medicar ele com tal e tal substância. Esse é o nosso plano de tratamento, extração do dente sob anestesia local. Vamos planejar o ato cirúrgico, que aí sim eu vou anestesiar, fazendo uma anestesia dentária inferior, vou usar o bisturi para fazer uma incisão intraocular, vou usar o sindesmoto, ou descolador de molde, para fazer o descolamento. Todos os materiais que vocês comprarem já tem na caixa, e a gente vai determinando o ato cirúrgico, como é que vai ser feito, e no final vou dar pontos isolados, com fio de sutura de seda, 3 pontos, com distância de 3 milímetros entre um ponto e outro, para que fique bem cicatrizado aquilo ali. E terminado esse nosso quarto passo, nós vamos informar a equipe cirúrgica. Nós vamos chegar para o colega e vai dizer: a cirurgia vai ser feita assim, 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 no dia tal, assim, assim, assim. Isso é a nossa consulta clínica, nós vamos poder preparar tudo isso a partir do primeiro exame do paciente. Poderia colocar um 6º ponto aqui, que seria: isso tudo vai ser feito hoje? Bom, se for feito hoje, o 6º passo é execução do tratamento. Não, o procedimento não vai ser feito hoje, nós passamos para um segundo momento, e aí coloca o passo 6, é agendamento da cirurgia. Então, não quer dizer que a consulta clínica tenha que acabar no número 5. A gente pode dar seguimento e fazer no mesmo dia a cirurgia, ou não. Então, na consulta clínica, para a gente fazer todas aquelas etapas, como eu disse que o Clayton já deve ter falado essa aula, é a anamnese e exame físico. Então, na anamnese, nós vamos saber o nome do paciente, a queixa principal, história da doença atual, história médica e história bucal, antecedentes familiares, hábitos nocivos e higiênicos, estado psíquico, o que quer que seja. Vamos transformar essa anamnese agora no que está acontecendo hoje em dia. Vamos pensar no Covid. Se a gente for lembrar essa questão do Covid, muitos começaram o diagnóstico por
por essas informações. O paciente chega ou chegava no hospital, as pessoas perguntavam o nome do paciente, por que estava vindo no hospital, qual era a queixa que ele estava indo lá, e chegavam lá. Isso começou na China, então, queixa principal, dificuldade respiratória, muita tosse e febre. Mas desde quando que o senhor está com essa? Faz 4 dias. Onde é que o senhor teve? Ou tem um problema de saúde? Não, eu tive no mercado lá, onde vendem animais silvestres, e fiz, né, convivi com pessoas que também estavam com tosse lá. Eu tenho enfisema, eu sou hipertenso, além de pesar 120 quilos. Não é o meu peso 120, então, vou deixar claro. Mas, então, ele com 120 quilos, a história médica baseada na história bucal, e ainda sabendo que começaram a juntar todos os minutos. Não, peraí, essa semana todo mundo que veio no hospital veio com essa mesma queixa. Tem algo de errado acontecendo. E aí que começou a construir, peraí, tem que ter um vírus que está ocasionando tudo isso. E todas as epidemias se baseiam nisso. Por isso que a anamnese se torna muito importante. Que a anamnese vai nos contar toda a história, e sem a gente ter examinado o paciente, sem ter visto o paciente, possivelmente nessa hora a gente chegaria em um diagnóstico. Imagina que tudo isso que eu falei para vocês é um tio de vocês, ou não vamos botar na família alguém mais distante, mas que ligou para vocês e contou toda essa história. Eles vão dizer, vai correndo no hospital, porque isso é Covid. Mesmo que não tenha nem olhado e nem escutado a tosse dele, e nada disso, só pela anamnese. Então, muitas vezes a anamnese já vai nos dizer muito da condição desse paciente. Então, porque a anamnese nada mais é do que recordar, é quase como se a gente estivesse fazendo uma entrevista, como se a gente fosse um repórter e quisesse conhecer tudo da vida do paciente. E aí já vem alguns macetes para vocês também, para a vida clínica de vocês, que eu costumo fazer na minha ficha do consultório. Eu vou lá e pergunto, né? Por exemplo, a Nicole chega lá no consultório e vai tirar o siso, e ela chega e me conta que ela tem um cachorro, sei lá como é que se chama, é a Mel. Aí vai lá e eu escrevo na ficha. A Nicole tem um cachorro que se chama Mel. Pronto, tá só escrito. E ela chegou lá no consultório com muito medo para tirar o siso. Porque a amiga tirou o siso, disse que é ruim, o irmão mais velho já tirou, a mãe assustou, né? Quando chega essa hora todo mundo assusta. E aí ela chegou com medo, e eu fiz a primeira consulta e disse que vai ser um procedimento tranquilo, papapá. E ela vai para casa, depois de tudo, sabendo que vai tirar o siso na próxima sexta-feira. Quando ela chega na sexta-feira seguinte, ela vai conversar comigo, e eu já olhei na ficha, né, não lembrava que ela tinha o cachorro chamado Mel, mas já chego e digo, como é que tu está hoje? Estou bem. E o teu cachorro, como é que está, Mel? E aí tu vai fazendo pequenas abordagens nesse paciente, e ela já vai assim, não, só um pouquinho. O Guilherme se lembra de mim, o Guilherme se lembra que eu tenho um cachorro. E isso o paciente já vai ficando acolhido, ele vai sentindo que tu está tratando ele melhor a partir já da anamnese. Por isso que na anamnese, quando está escrito ali que é recordar e deve ser detalhado, para a gente ter o máximo de informação, mesmo que aquela informação de saber o nome do cachorro não tenha nada a ver com o procedimento em si, mas tem a ver com empatia, tem a ver com o acolhimento do paciente, tem a ver com a gente tratar o paciente de uma forma humana e não como o paciente do CIRS. Que isso é uma das coisas que a gente faz na faculdade às vezes, que é, tu vai lá e fala com o paciente, e depois chama, vamos chamar o paciente, quem é? É aquele do canino superior que nós vamos extrair hoje. Não, não é o do canino superior. É o seu João Tadeu, que mora na Restinga, que está com dor no 23, que vem à faculdade, porque lá na faculdade ele sabe que vai ser bem entendido. A gente tem que ter muito cuidado nessa questão do acolhimento. E como eu já disse para vocês na primeira aula, prática, os pacientes nos sentem muito acolhidos. Eu já contei, às vezes eu não falo para todas as turmas, né? Mas que às vezes o paciente se sente tão acolhido, isso eu não me esqueço, um dia na aula, no ambulatório da cirurgia 1, o aluno ficou lá 3 horas para tirar um molar inferior, o paciente com a boca aberta, o senhor, não lembro, 50 anos.
3 horas entre anestesia, cirurgia, ficou com dor, complementava a anestesia, deu ponto, fraturou a raiz, osteotomia, odontodissecção, demorado. Terminou a cirurgia, antes que passasse a medicação, ele perguntou se ele podia ir no banheiro, e a gente liberou o paciente para ir no banheiro. Quando ele voltou com uma lata de Coca-Cola e deu para o aluno e disse: a cirurgia foi muito cansativa para ti, eu imaginei que o senhor estava com sede, então fui lá no bar só para ele comprar um refrigerante. Então, isso é porque o paciente se sentiu acolhido naquele procedimento. Talvez ele tenha usado o dinheiro da passagem dele naquele dia para ir lá dar um refrigerante. Então, a anamnese também tem essa função da gente poder buscar todas as informações que a gente pode ter desse paciente. E dessa forma já está, além de chegando, tentando construir o nosso diagnóstico, tentando acolher esse paciente que está nos procurando. Próxima etapa, exame físico, né? Exame físico geral e exame físico específico. Qual é a diferença? O exame físico geral é aquele paciente entrou na porta, nós já estamos vendo se ele tem algum problema. O que eu quero dizer com isso? A gente vai saber se ele está com a mão no rosto. Imagina que ele chega com a mão no rosto e já está com uma cara de dor. Não precisa nem perguntar: o senhor está com dor? Ele vai dizer assim: doutor, é óbvio que eu estou com dor. E aí tu já toma uma paulada do paciente. Tu não vai perguntar se ele está com dor, vai perguntar aonde que o senhor está com dor. Então, às vezes, até a forma como nós vamos abordar o paciente já vai mudar a questão de receptividade ou não. Porque muitas vezes já passou por 3, 4 pessoas, ele está de saco cheio de falar sobre a dor dele e, com isso, ele vai te sentir. Mas ele já chega, não, onde é que o senhor está com dor? Vou contar a minha história quando eu tive apendicite. E eu tinha, faz uns 15 anos isso atrás, não sei se alguém já teve, mas é uma dor muito chata. Começou com a dor abdominal, esperei até onde dava, né? Não sabia que era apendicite, e fui para o hospital. Quando a dor já estava no insuportável, né? Já tinha tomado analgésico e não tinha resolvido, não ia para respirar. Chegando no hospital da emergência, além de esperar lá 2 horas para ser atendido, veio o residente da clínica médica e me apalpou, ele aperta a barriga, me apertou a barriga e disse: olha, deve ser apendicite. E foi um exame super dolorido. Quando veio, daí ele disse: eu vou ter que chamar o meu chefe. Quando veio o chefe dele, ele me apalpou, a mesma dor que eu tinha sentido no primeiro exame, e disse: realmente deve ser apendicite, então tem que chamar o cirurgião. E aí ligaram para a cirurgia. E aí veio o residente da cirurgia. Quando chegou o residente da cirurgia, foi lá e me fez o mesmo exame que os outros 2 médicos já tinham feito. E me apertou a barriga e eu, nessa hora, imagina que já passaram mais 2, 3 horas e as pessoas apertando a barriga no lugar que está machucado. Então já estava com uma dor beirando o insuportável mesmo. Isso. Realmente deve ser apendicite, acho que vai ter que operar, então vou chamar o chefe da cirurgia para vir te ver. Quando chegou o chefe da cirurgia, eu disse assim: doutor, é o seguinte, isso aqui é um apendicite, o senhor apertar aqui vai doer, eu vou gritar de dor, então o senhor pode me levar para o bloco para operar. Não precisa me examinar, porque eu já tinha sido examinado por 3 pessoas. Estava ficando irritante já aquela sequência inútil de exames. Por quê? Por que o primeiro fez, o segundo fez, o terceiro fez? Então, isso a gente vai vendo, às vezes, na prática, o que acontece com a gente, que a gente não quer fazer nos outros. Então, o paciente chegou lá com a mão no rosto, tu não vai usar a pergunta: o senhor está com dor? Porque nitidamente ele está com a expressão de dor na face. Vocês vão perguntar para ele aonde ele está com dor. E isso nós vamos conquistando esse paciente nessas pequenas coisas. Porque no exame físico geral, ao olhar o paciente, a maneira como ele entrou na porta, nós já sabemos que ele está com dor. E aí vamos para o exame físico, que é pedir para o paciente abrir a boca e aí observar clinicamente a boca dele. Claro que específico pode ser de examinar o pescoço, ver se não tem língua, se não tem linfonodo, se não está com febre. Mas aí vamos partir para o exame clínico odontológico, examinar dente. E aí fugir um pouco da rotina nossa, que é na cirurgia examinar o 36 fraturado, na dentística o 34 que está com uma cárie, na endo tu vai olhar o 11, o paciente chegou lá na cirurgia, ele vai abrir a boca,
e vocês vão olhar toda a boca dele. Não vão examinar, vai pedir para ele levantar a língua, botar a língua para a direita, falar o ar, para tu olhar a garganta, porque às vezes é a primeira vez na vida que alguém está vendo esse paciente. O professor Fábio deve ter dito nas aulas de patologia para vocês uma frase que era do professor Manuel Santana, que era um professor antigo nosso de patologia, que infelizmente faleceu no ano passado, novo, com 62 anos. E ele sempre dizia: Guilherme, se ao longo da tua vida, na época da faculdade, se ao longo da tua vida tu nunca vê um câncer de boca, pode ter certeza que um câncer de boca já vai ter te visto. Isso significa que nós temos que examinar o paciente e olhar a boca do paciente, olhar a garganta, porque ali está a nossa chance de fazer uma primeira intervenção em um paciente e dar um diagnóstico de um tumor ou de um câncer e poder, naquele primeiro diagnóstico, salvar a vida de um paciente. Então, fundamental isso aí. No exame físico, nós vamos usar os nossos 5 sentidos naturais. Visão, então, como eu disse, vocês vão estar olhando o paciente chegando e vão estar examinando ele depois na cadeira, vai abrir, vai estar olhando com os olhos. Vão fazer a palpação, e vocês vão lembrar que no primeiro dia também disse para vocês lá na aula prática que eu não gosto muito de usar o palito, porque o palito, se fica examinando de longe, eu quero que vocês botem a mão no paciente, eu quero que vocês toquem no paciente, porque é só assim que a gente aprende. O exame físico ele é muito mais importante que o exame de imagem. Então, tem que tocar no paciente, tem que olhar e tem que tocar. Se tu acha que está ali, é uma área que está com pulso, vai ali, vai tocar. Claro que tu vai dizer para o paciente, olha, eu vou tocar para ele examinar, mas como está dolorido, o senhor vai sentir um pouquinho de dor. Não precisa forçar, mas tu tem que tocar, porque tu tem que sentir se aquilo ali realmente é o que tu imagina que é. E isso no toque, ele é fundamental. Em alguns casos, vamos dizer a percussão, porque a percussão da batida e do som vai nos indicar alguma característica, né? Na endodontia, na periodontia, isso é muito comum. Então, a percussão também é importante. O olfato, obviamente, e o dia que vocês examinarem o paciente, se tiver um abscesso, vão ver que do lado da rua já dá para sentir o cheiro do abscesso. Fecha a porta. Tem alguém com o microfone aberto e quer perguntar alguma coisa? Às vezes entra o microfone, não sei se estão querendo perguntar alguma coisa ou não. Não tem problema, se quiserem perguntar, interromper, por favor, parem, porque isso aqui está muito numa conversa para a gente poder trocar ideias e não adianta ter dúvida e levar adiante essa dúvida. Obviamente, como eu não vejo a cara de vocês, está todo mundo sem vídeo, eu não sei se estão aí ou não, né? Mas se estão aí, às vezes podem dar sinal de vida para a gente dar seguimento. E o último ponto ali, que é ao escutar, né? É quando vocês vão no médico, o médico pega o estetoscópio e ele vai fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca. Isso também a gente pode aprender e sempre que tiverem essa dúvida, nós vamos estar no ambulatório pronto para ensinar. A pegar a pressão, né? A medir a pressão do paciente, na verdade não é nem pegar nem medir, se chama de aferir a pressão. Nós vamos aprender ali a fazer a coleta da glicemia, saber se o paciente está hipoglicêmico ou hiperglicêmico. Vamos ver essa questão da saturação sanguínea, que hoje está muito em evidência agora por causa do Covid. E isso é uma coisa importante, nós já vamos daqui a pouco mencionar essa parte. Então, vai funcionar de saber a aferição da tensão arterial e da frequência cardíaca. E aí já vem a minha primeira pergunta, qual é a tensão arterial normal na população? Quem é que arrisca aí? Alguém arrisca qual é a pressão normal? Alguém sabe qual é a frequência cardíaca normal? Porque
que até a tensão arterial é a mais fácil de saber. Agora, a frequência, às vezes, é mais difícil. Ninguém 12 arrisca por aí? 8? 12 por 8. Na verdade, não é 12 por 8, né? 12 por 8 é porque a gente é preguiçoso para falar, né? Ah, É 120 por 80, mas todo mundo fala 12 por sim, 8. Estou sim. dizendo que tu falou por preguiça, não estou dizendo que nós temos essa tendência de falar por preguiça 12 por 8. Na verdade, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Essa é a medida padrão de se fazer. Tá. Vai ter gente que vai ter 11 por 7, 10 por 5, 14 por 12. Isso aí vai variando e aí nós vamos depois entrar nos detalhes de quando é que a gente faz, quando que a gente não faz. Mas saber a tensão arterial normal é importante para a gente poder saber quando está anormal. E a frequência cardíaca, qual é o normal? Quem é que sabe a frequência cardíaca? Se ninguém responder, daqui a pouco eu vou dar tirar do mute alguém aí. Dar um susto em alguém. Talvez esteja começando a medir a sua própria frequência cardíaca, né? Mas a não ser que alguém diga aí. 70? Pode falar. 70? Não sei. 70, 75. Ó. Respondeu o Douglas também. Deixa eu ver no chat. Agora que eu vi que tinha o chat. Né? Mais ou menos 75. Nós vamos ter que a média da população vai ser entre 60 e 80. Essa vai ser a nossa média na população. Quem for, né, se alguém for falar que nem o presidente, né, que tem histórico de atleta, mas brincadeira, mas quem tiver histórico de ser atleta profissional, mesmo se a gente for pegar um jogador de futebol, a frequência cardíaca dele em repouso vai ser 50, 55, porque o coração dele é tão bem preparado que ele precisa de poucos batimentos para levar sangue distribuído para todo o corpo. Quanto mais sedentário nós formos, maior vai ser a frequência cardíaca. E aí começa a dizer, a pessoa tem insuficiência cardíaca, porque é tão pouco usado aquele batimento que ele acaba tendo que bater muitas vezes para levar a mesma quantidade de oxigênio para todo o corpo. Né? Lembrando que uma das funções do sangue é levar oxigênio para todo o nosso organismo. Então, se a gente pegar mais ou menos 75, vai ser mais ou menos por entre 60 e 80. Provavelmente a frequência de todos vocês agora vai estar entre isso, entre 60 e 80. Quem estava vendo o Big Brother, no Big Brother eles ficam ali botando volta e meia, eles botam os marcadores, né? A pessoa começou a ficar muito ansiosa, aumenta a frequência cardíaca. Por que aumenta a frequência cardíaca? Normalmente essa frequência cardíaca aumenta porque a pessoa começa a ficar mais ansiosa, a respiração fica mais rápida, com essa respiração mais rápida, não consegue levar o mesmo nível de oxigênio, por isso tem que aumentar a frequência cardíaca para que consiga distribuir o oxigênio, principalmente o oxigênio cerebral. Então a pessoa, nessa crise de ansiedade, acaba tendo que uma liberação de endorfina que vai acabar aumentando a frequência cardíaca e levando isso mais adiante. E isso é uma das maneiras de a gente controlar e ver se uma pessoa está tranquila ou não está. Então, normal, provavelmente todos aqui vão estar entre 60 e 80. Eu devo estar com a frequência um pouquinho mais alta que isso, porque eu estou falando com vocês, então eu estou interagindo bastante aqui com vocês, então eu estou me exercitando, é quase que eu estivesse fazendo exercício. Então eu devo estar ali com 80, 90. Espero que não esteja com 100, porque se eu tiver com 100 de batimento agora, eu estou com um sinal de sedentarismo. Então tenho que me preocupar. Então, se vocês estão acostumados com forem sair com uma corrida, observem o quanto tempo vocês conseguem até chegar na frequência máxima. Quanto mais preparado, mais baixo vai ser a frequência cardíaca de vocês. Outra coisa importante da gente saber
é qual é a frequência respiratória que a gente tem. Quem é que sabe qual é a frequência respiratória nossa? Pode abrir o microfone e pode responder no chat ali também. E aí, quem é que arrisca a frequência respiratória? Não adianta ficar tentando contar agora, porque quando a gente para pensar na respiração, a gente respira errado. E aí complica. Vamos ver, apareceu alguém no chat ali. 15 por minuto, 12 a 18 por minuto. É um pouquinho mais. Talvez um cara atleta respire 15 por minuto. 12 já é muito baixo. A frequência respiratória nossa é entre 18 e 20. Se o paciente estiver com muito pouca ventilação, está com dificuldade, na verdade a dificuldade respiratória vai fazer com que eleve essa capacidade respiratória. Então, se a gente pegar um paciente com COVID hoje, que está com insuficiência respiratória, ele vai estar com uma frequência lá de 25 até 30 respirações por minuto, porque ele está precisando levar oxigênio. Assim como a gente está correndo e agitou e aumentou a frequência cardíaca, nós tem que respirar mais. Então, depois de uma corrida, nossa frequência respiratória aumenta, porque está precisando levar mais oxigênio para o organismo. Então, a média vai ser entre 18 e 20. Talvez o atleta não vá a 15, mas a média vai ser entre 18 e 20. Se tiver acima disso, nós temos que se preocupar. Então, pacientes que são com problemas pulmonares, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, porque o cara foi fumante há muitos anos, um asmático crônico, são todos pacientes que têm um risco alto de fazer uma insuficiência respiratória e aumentar essa frequência respiratória. Paciente obeso, também paciente obeso, às vezes, ele deitado na cadeira, o peso faz uma compressão torácica e isso vai nos aumentar ainda mais a dificuldade respiratória. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí e saber controlar. Porque tem que saber qual é a frequência respiratória. E tudo isso vai ser em função da saturação que nós temos de oxigênio no sangue. Quem é que arrisca qual é a nossa saturação normal que nós devemos ter no sangue? Saturação de oxigênio. Quem é que arrisca aí a saturação? Isso também está bem em evidência agora por causa do Covid. Vocês falam toda hora na TV, né? Se bem que eu acho que ninguém mais tem paciência para ficar vendo notícia ruim na TV, né? O cara liga na Globo, liga na CNN, É só problema, né? 95, exatamente, Bruno. 95 é o mínimo normal. A gente vai variar de 95 a 100. Vai ser a nossa frequência normal. Se a gente pegasse todo a turma que está aqui agora, vai ter alguns 95, alguns 96, mas ninguém vai estar com menos de 95. Se começar a baixar de 95, já está com algum grau de dificuldade respiratória. Em geral, esses pacientes de Covid eles têm chegado no hospital com uma saturação de 92, 91, 87, 80, 85. Então, já são pacientes que não estão conseguindo mais absorver todo o ar. O paciente vai lá e inspira, mas ele não consegue encher o pulmão de ar. E aí a saturação dele de oxigênio cai no sangue e aí isso acaba sendo... E é por isso que acaba tendo que entubar muitos desses casos para ofertar oxigênio puro para esses pacientes que já não estão mais conseguindo fazer uma filtragem desse oxigênio por dificuldade respiratória. Pacientes que têm distúrbio do sono, né, hoje também, se vocês vão ter no futuro aula sobre a apneia do sono, talvez alguém tenha algum parente que tenha apneia do sono, eu tenho pacientes que vão fazer o exame e chegam a ter saturação de 70% dormindo. Então, os caras têm quase uma asfixia durante o sono. Isso já gera doenças, algumas delas bem graves,
nesses casos. Deixa eu passar. O exame físico, né? Inspeção visual, palpação. Isso aqui a gente pode ir passando. Então, olha tudo que nós temos que olhar quando a gente está examinando o paciente. Não é o dente 36, ó. Lábio, mucosa, gengiva, língua, sólido bucal, palato, faringe, glândula, fluxo salivar, dentes, oclusão, estrutura óssea, musculatura. Todos. Vocês abrem a boca, eu já estou vendo tudo isso aí no paciente. Claro, bota a língua para um lado, bota a língua para o outro, mas a gente precisa enxergar isso. E o mais importante que eu digo, examinem sempre. E quando tiverem dúvida, nos perguntem. Porque uma coisa normal num paciente pode ser diferente de uma coisa normal em outro paciente. E vocês têm que saber o que é normal para depois saberem quando está normal. Então, quanto mais pacientes vocês examinarem, maior vai ser a capacidade de vocês de fazerem diagnóstico no futuro. Então, às vezes a gente tem aquela ideia que uma pessoa, quanto mais velha, parece que ela sabe mais, mas na verdade é porque ela foi ficando mais experiente, ela vivenciou mais aquilo, e se ela se dedicou àquilo, possivelmente ela naquele assunto ela vai saber mais do que uma outra pessoa da mesma idade que não se dedicou a fazer aquele mesmo assunto. Então, examinar isso vai ser fundamental. E lembrem-se, nós estamos vendo nesse momento que eles podem nos tirar tudo, né? Nós estamos privados de trabalhar, nós estamos privados de estudar, nós estamos privados de sair à rua, nós estamos privados de se divertir, mas tem uma coisa que jamais vão conseguir nos privar, que é da nossa cultura, do nosso conhecimento. Isso nunca ninguém vai conseguir nos tirar. Então, isso é uma coisa que nós temos que passar a vida inteira batalhando para saber mais. Quanto mais a gente souber, vai fazer bem só para uma pessoa, que é para nós. Então, a busca pelo conhecimento é fundamental. Isso que nós estamos fazendo agora é super importante. Você está tendo essa aula com a gente, que faz parte da grade curricular. Isso é quase como uma coisa obrigatória. Mas, de certa forma, eu preciso encorajar vocês, e vocês já são uma geração que isso é muito legal, que é do YouTube, que é do Instagram, que é assistir as lives, que é assistir os webinars, que é assistir a aula em Zoom. Tudo que vocês puderem aproveitar para ir aprendendo agora, certamente vai favorecer vocês. Uma coisa que é importante quando vocês assistem uma aula, que nem essa de agora que eu estou dando, que é uma coisa obrigatória, vamos ter que ir lá às 5:30 da tarde, eu vi o Guilherme, até agora ele mostrou 15 slides, não mostrou uma gota de sangue da aula de cirurgia. Como é que ele vai dar uma aula de cirurgia sem uma gota de sangue? Eu queria encher de sangue aqui, como diria o Clayton, né? Assim, o Clayton adora as fotos dos pacientes dele desmontados, mas tem aulas que são mais chatas, mas são fundamentais. Só que essa aula, muitos encaram, puxa vida, que coisa chata, tem que aprender isso. Mas daqui a pouco estão zapeando no Instagram e acham algum assunto legal. Vão lá e estudem. E se tiverem alguma dúvida, assistir alguma live, assistir alguma aula de qualquer coisa que for relacionada à cirurgia, como estou falando da minha área, não deixem de me mandar uma mensagem, um e-mail, o que for, perguntando, eu assisti a aula do fulano de tal. O que tu acha? É verdade isso que ele falou? É mentira? Ou em vez de dizer verdade, mentira, é assim mesmo que se aplica? Ou essa é uma realidade lá porque ele é um cara da Espanha, ou é uma realidade porque ele é de São Paulo, ou é uma realidade porque é de um posto de saúde? Isso você tem total liberdade, principalmente nesse momento, para ir atrás da gente e nos perguntar, porque nós estamos aqui também para instruir até a forma de vocês irem aprendendo. Bom, os exames complementares, radiográficos, laboratoriais, entre outros, eles auxiliam e complementam o exame clínico. Então, se o paciente chegou lá na cirurgia e reclamou que ele tem uma fratura na incisal do central e nós não precisamos extrair, nós não vamos pedir uma radiografia panorâmica. Só porque na cirurgia normalmente precisa de radiografia? Não. Se não tem indicação de cirurgia, não precisa pedir radiografia. Lembrando aquele rapaz que eu disse que tomou um soco no olho na festa. Se no meu exame clínico eu não tiver suspeita que ele possa ter uma fratura no osso,
não tem nenhuma razão para pedir para ele fazer uma radiografia. Então, o exame complementa o exame clínico. Ele não é mandatório, né? O exame clínico, ele é uma das coisas mais importantes ao longo de toda a vida. Temos saber fazer um bom exame clínico. E muitas vezes pode ser que seja fundamental, a gente pode estar confuso. Bom, tem que extrair esse dente, é um pré-molar superior, primeiro pré-molar superior. Vai, aí tem uma raiz ou tem duas? É duas ou uma raiz oitoide? Isso aí só com o exame radiográfico a gente saber. No momento que a gente se propôs a fazer um procedimento cirúrgico, aí nós vamos precisar de uma radiografia para saber o que é esse procedimento. Mas só são solicitados depois do exame clínico, né? Então, isso é fundamental. Radiografias panorâmicas, em tubo, periapical, oclusal, tomografia computadorizada, se já tiverem audioradiologia, cada exame vai ter uma indicação e depois a clínica nós vamos poder discutir bem quando é cada caso é um caso. E aí vem a questão dos exames laboratoriais, que são hemograma, plaquetas, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina ativada, creatinina e glicemia em jejum. Esses são alguns exames fundamentais que nós vamos ter que pedir. E aí cada um vai ter uma regra. Por que nós vamos pedir um hemograma? Talvez já tenham tido isso em alguma disciplina básica de quando é que nós vamos fazer isso. Mas, para você ter uma ideia, isso aí cai todos os anos em prova, e todos os anos os alunos erram. Porque eu não estudo, obviamente. Mas, talvez de todas as aulas que vocês vão ter ao longo desse ano, certamente na cirurgia, mas possivelmente em toda a faculdade, a maioria, 95% dos assuntos, a gente não precisa decorar. Tem alguns dados que a gente precisa decorar, que é isso que eu já falei para vocês, a questão dos normais, a frequência cardíaca, da frequência respiratória, da saturação e também dos resultados dos exames laboratoriais. Isso é outro assunto que é fundamental a gente saber, que no hemograma, que é onde avalia a quantidade e a qualidade desses elementos do sangue, nós vamos precisar saber o que é o normal ou não. Então, basicamente, o hemograma, ele vai nos mostrar se o paciente está anêmico ou não. Que é aí que nós vamos saber se ele está tendo uma boa capacidade de produção de células sanguíneas para isso, para a gente poder levar oxigênio para o corpo. Então, ele vai contar o número de hemácias que cada um de nós temos. Os homens é de 4,5 a 6 milhões por milímetro cúbico, as mulheres de 4,5 a 5 milhões e meio de milímetros cúbicos. Então, isso é um dado importante? Porque se a mulher chegar e tiver com 3 milhões e meio, ela está com um déficit nutricional que está levando a essa anemia. E, possivelmente, a maioria das mulheres aqui façam muito mais exames de rotina do que nós homens. Certamente, as mulheres fazem exames preventivamente com o seu ginecologista a cada 6 meses. Para não te dizer que eu imagino que todas vocês da turma vão no ginecologista ou na ginecologista a cada 6 meses. Talvez a maioria dos homens da turma nunca tenha ido no médico, a não ser por estar doente. Então, a mulher faz exames muito mais preventivamente do que os homens. Ao mesmo tempo, é muito comum chegar perto do verão e as mulheres estarem anêmicas. Porque agora entra uma fase boa. Agora, na quarentena, dificilmente alguém está anêmica, porque nós estamos comendo um monte. Né? A gente não para de comer, fica em casa, parece estar sempre com fome. Impressionante. E é churrasco, e aí churrasco para 2 pessoas acaba comendo demais. E daí no outro dia sobra de churrasco, daí é carreteiro, daí no outro dia é janta. E é difícil manter uma dieta saudável em casa. Isso imagino que todos estejam passando por isso. E ainda quem morava sozinho em Porto Alegre e voltou para suas cidades natais, não estava acostumado, ainda está sendo mimado pelo pai e pela mãe. E aí, com isso,
está lá comendo doce adoidado porque os pais estão tratando, né, como uma, né, voltando a ser criança. Então, tá tudo que gosta sempre sendo feito. É 4, 5 da tarde, está saindo um bolo, e aí isso aí, quem se alimenta bem não vai ficar nem. Mas chega perto do verão, aí aqueles 5, 6 quilos a mais, não dá para ganhar esse peso, estou brincando, tá? Mas, que às vezes acontece, nós vamos lá e ganhamos 5, 6 quilos, chega perto do verão, não, agora não vou me alimentar de vento. Meio-dia é sol e de noite é vento. E aí começa a alimentar mal. E aí isso aí vai gerando déficit nutricional, dificuldade de ferro, e aí isso vai levando a uma produção menor de hemácia, e quando vai olhar, vai fazer o exame de sangue, em vez de estar com 4 milhões de hemácias, vai lá e olha e está com 3,2. E aí vai lá e vê a hemoglobina, que é a quantidade de hemoglobina, que é a parte que carrega o oxigênio nas hemácias, vai lá e olha na mulher, e ela está com 8,5 de hemoglobina. Isso é um dado muito baixo, e aí essa paciente está anêmica e talvez tenha que fazer transfusão. Então, muito cuidado com as dietas de verão, que isso já muitos pacientes, sim. E isso piora o pós-operatório. Se o paciente tiver com uma anemia, ele não pode ser submetido à cirurgia. E digo isso da dieta para as mulheres porque é uma rotina no consultório. Chega novembro, dezembro, terminando as aulas, vem as gurias lá com 22, 23, 24 anos. Ah, Guilherme, tem que tirar o siso. Tem me sentido fraca nos últimos dias, daí na conversa. Então vou fazer exame de sangue. Vai lá e tá anêmica. Daí perguntar, tá com dieta? Tô na dieta só do alface. A cada ano tem uma dieta nova lá que a artista da Globo faz e é só a base de cúrcuma. Então, esse ano é a cúrcuma que é a moda. Então, daí só come cúrcuma. No outro ano é só batata doce. No outro ano é só chia. E aí todo ano tem uma coisa revolucionária, que é a dieta milagrosa, que vai estar todo mundo bem no verão. E, na verdade, não é. E aí leva a essa anemia. Então, saber esses dados, que o hematócrito, que é a proporção, então, que a gente tem entre a parte sólida e a parte líquida, nas mulheres, em torno de 37% a 47% do sangue é parte sólida, enquanto nos homens de 40% a 54%. Isso é o normal. Eu sei que eu estou enchendo vocês de dados, vai estar depois no Moodle, mas, infelizmente, nós vamos precisar decorar. Nós temos que saber que a leucometria, que é a contagem de leucócitos, ela é de 4.000 a 11.000. Até vou dizer um pouquinho menos, até 10.000, vou botar igual ali dos brancos e negros, que é até 10.000 leucócitos. Tá? Porque se o paciente veio com dor num dente e está com febre, e a gente pede um exame de sangue e está lá com 14.000 leucócitos, isso é um sinal que ele está com uma inflamação, uma infecção, e tem que ser tratado com antibiótico. Ao mesmo tempo, se chegar com um hematócrito, um leucograma de 500 leucócitos, esse é um paciente que está com uma doença, provavelmente uma leucemia, e ele tem que ser tratado para a leucemia. Então, ele tem que saber olhar, não adianta pedir e querer olhar ali do lado, porque a maioria dos laboratórios manda referência normal. Porque se o paciente entregar e não tiver a referência do lado normal, e vocês não souberem, o paciente, tá, doutor, por que o senhor me pediu um exame de sangue se o senhor não sabe interpretar? Isso vai perdendo a credibilidade sobre o nosso tratamento. Isso aqui é a proporção das células brancas no nosso sangue, então a gente tem que saber a função dos neutrófilos, a função dos linfócitos, saber que as formas jovens dos neutrófilos são os bastonados, eles vão estar mais ativos se é uma infecção aguda. Então, vamos ver que se tiver neutrófilos nos exames bastonados, ele vai estar diferenciado aqui. Vai estar dito que dentro desses 70%, quantos por cento são da fórmula jovem dos neutrófilos, que vai estar relacionado a um processo que o organismo está precisando produzir neutrófilos para combater aquela infecção crônica, aguda, desculpa. A infecção começou agora, começou a produzir mais neutrófilos para tentar matar aquela infecção que está ali. Então, esses são dados que nós precisamos decorar. Além disso, a contagem de plaqueta, que para a cirurgia é fundamental, porque a plaqueta é quem vai ser responsável pela cicatrização.
Então, a gente tem que saber que o paciente está com uma boa capacidade de plaquetas para isso. Claro que nós não vamos chegar todo paciente de 20 anos e pedir um hemograma para tirar um siso. Porque eles vão perguntar para ele, olha, quando tu te sangra, né, quando tu faz algum corte, tu costuma sangrar muito. Não, doutor, eu joguei bola, cortei o joelho, no outro dia já estava assim, ó, perfeitamente cicatrizado. E esse não tem problema de sangramento. Agora chega algum e diz, não, tu sabe, mostra o braço todo roxo, qualquer coisinha que eu me bato, já fica esses roxos pelo corpo. Não, só um pouquinho, então tem uma fragilidade capilar, talvez tenha algum problema aí. Vamos pedir um hemograma, vamos ver como é que estão as tuas plaquetas, e às vezes a gente vai poder perceber uma alteração grande nisso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui no horário, 6h30. Gurizada, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, porque vocês já devem estar cansados de muito número. Semana que vem eu vou começar daí por essa parte, vai ser de terminar essa parte pré-operatória, mas tem mais alguns números pela frente e eu não quero que vocês se cansem com números. Então, na semana que vem a gente começa pelos números e depois eu vou falar um pouquinho mais de pós-operatório. É um pouco mais interessante, aí não tem nada de decoreba, aí é pura coisa de pensar e de raciocínio, vai ser uma coisa mais interessante. Vou tentar já botar umas fotos de cirurgia para vocês verem um pouquinho de cirurgia, né? Que eu imagino, se pensa, vai ter aula de cirurgia hoje, e aí o Guilherme só vem com um número e decoreba. Eu sei que isso é muito chato, mas é necessário, tá? O trabalho, aquele que eu tinha pedido era para essa, mas pode ser para a semana que vem, porque como hoje ele não finalizou, não vou dar trabalho dessa aula. Na semana que vem, sim, que daí eu vou dar o trabalho referente a essa aula. Então, as duas turmas que não me mandaram ainda, me mandem até a semana que vem, sem falta. Quem quiser mandar antes, melhor, porque daí eu já consigo até apresentar alguma coisa para vocês também na semana que vem, na aula dessa proposta. Os slides vão ser postados no Moodle? Sim, vão ser postados no Moodle. Eu vou postar e quero postar ainda a aula gravada da semana passada, que a minha ideia é que eu tenha conseguido gravar a aula de agora, então com os slides, com toda essa minha fala aqui junto, porque eu sei que nem todo mundo consegue estar nesse momento assistindo a aula. Então, já que estamos nessa fase ruim da pandemia aí, vamos ajudando todo mundo, né? Uma mão ajuda a outra. Eu sei que quem não pôde é porque não pôde assistir a aula mesmo. Vou mandar pelo Moodle, sim. Tudo vou deixando já, botar tudo no Moodle. Tá perguntando se o trabalho é para me mandar para o Moodle, pode ser pelo Moodle ou pode ser o ideal seria me mandar por e-mail. Se puderem me mandar por e-mail, acho que eu mandei e-mail para vocês na aula passada. Aí fica mais fácil, que eu já recebi o da turma no e-mail, a minha ideia é dessas 3 turmas eu vou juntar e fazer o nosso padrão. Aí a gente discute aqui no Zoom o que cada um achou, se muda ou não muda alguma coisa com esse compilado das 3 turmas para ter o nosso protocolo ali na cirurgia. Combinado, gurizada? Nos vemos semana que vem. Vocês preferem às 5 ou às 5h30? Eu sei que a semana passada a gente tinha feito às 5 e hoje eu me atrasei no consultório, por isso que eu pedi para ser às 5h30. Então, para mim, melhor é 5h30. Se puder ser para vocês esse horário, fica combinado semana que vem às 5h30. Ótimo. Alguém já respondeu às 5h30, então eu e a Isabela definimos que vai ser às 5h30. Tá? Combinei com a Érica também ali. Então tá ótimo. Certo, gurizada? Boa semana para todo mundo aí. Se cuidem. Não se exponham. Mas também não se enlouqueçam aí em casa. Dá um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.